Eficiência é um dos conceitos mais básicos e importantes que um cervejeiro deve dominar para se tornar um cervejeiro avançado. Conhecer a própria eficiência é fundamental para ter consistência entre as suas produções e para conseguir reproduzir cerveja de outras pessoas. Se você faz tudo certinho, sanitiza bem, limpa bem e está tendo cervejas que talvez não atinjam o potencial máximo que você desejaria, talvez pode ser um problema no cálculo da eficiência. A eficiência é uma relação entre o açúcar potencial que tem no malte e quanto desse açúcar a gente consegue transferir para a cerveja. Ele é usado para elaborar a receita e para a gente ter uma receita com precisão. No vídeo de hoje, a gente vai entender de verdade e a fundo o que é eficiência, como calcular e como maximizar ela. Se eu pegar 453 gramas de malte e moer ele até virar farinha, mas farinha mesmo, até virar pó, adicionar ele num recipiente e completar com água até atingir um volume final de 3,78 litros. Elevar a temperatura para mais ou menos 66 graus Celsius e fazer uma misturação desse pó até a conversão completa. Deixar resfriar e depois medir a OG. Nesse caso, eu vou ter uma OG de precisamente 1038. Esse é o potencial em ppg do malte Pilsen da Agrária, que é basicamente a OG que a gente atinge quando a gente faz 1 galão de mosto, 3,78 litros, utilizando 1 libra de malte. 453 gramas. O malte contém amido. Quando a gente moe e coloca ele em água, esse amido ele é extraído, então ele é convertido pelas próprias enzimas do malte, vira açúcar, e o açúcar altera a leitura da densidade. Essa unidade, ppg, é uma unidade antiga utilizada para entender qual que é o potencial de açúcar que cada malte tem. E ela é usada até hoje, você vai ver ela em laudos de malte e até se pegar um software tipo Beersmith ou Brewfather, para todos os maltes vai ter o ppg do malte. Isso é essencial para conseguir calcular e elaborar a receita. Cada malte tem seu próprio potencial, que varia com a variedade da cevada utilizada para fazer o malte, e também com o processo. Maltes mais escuros normalmente têm uma perda de amido, perda de açúcar por degradação térmica no próprio processo de produção e normalmente têm potenciais um pouquinho menores. Outros grãos, outros cereais também vão ter potenciais diferentes por naturalmente terem uma quantidade de amido diferente. E a máxima quantidade de açúcar que a gente poderia ter, o máximo potencial possível de açúcar que a gente poderia ter, seria se a gente utilizasse açúcar puro, porque açúcar é 100% açúcar. Nesse caso, se a gente repetir esse experimento, pegar 453 gramas de açúcar, completar até chegar em 3,78 litros de mosto, açúcar não precisa converter, mas aí aferir a densidade, a gente vai ter uma leitura de densidade de 1046. 1046 é o máximo possível de densidade a se chegar nessas condições. Então a gente poderia usar isso como uma referência. 1046 seria 100% do potencial de açúcar possível de extrair, no caso aqui de açúcar, porque açúcar e é o máximo possível de açúcar que a gente consegue extrair é em açúcar. Nesse caso, a gente poderia usar isso como a referência. 1046 é a densidade máxima que a gente consegue chegar nesse caso específico, nessas condições específicas. No caso do açúcar, a gente teve uma elevação de 46 na densidade devido ao açúcar e no caso do malte a gente teve uma elevação de 38 da densidade em razão do malte. Se a gente fazer uma divisão entre essas duas, entre a que a gente chegou no malte e a máxima possível, a gente vai ter 38 por 46 dá 0,82 ou 82%. Esse parâmetro é chamado de rendimento do malte, ou yield em inglês. Ele é uma relação do máximo de açúcar que um malte pode passar para o mosto entre o máximo de açúcar possível que teria se a gente usar só açúcar puro. Basicamente, esse parâmetro fala qual que é o potencial de açúcar que uma determinada quantidade de malte tem. Se a gente tiver um yield de 0,8, de 80, por exemplo, e a gente pegar 1 kg de malte, isso quer dizer que potencialmente a gente tem 800 gramas de açúcar ali dentro. A gente pode, se a gente fizer
tudo certo e maximizar a eficiência do processo, extrair 800 gramas de açúcar do malte para cada quilograma de açúcar que a gente utilizar. Se a gente estiver usando 5 kg de malte num yield de 80% de 5 dá 4, então a gente tem potencialmente 4 kg de açúcar. Potencialmente. Isso porque a gente não consegue remover e converter todos os açúcares que tem no grão, e parte do que a gente conseguiu converter e passar para o mosto, a gente perde no processo de produção da cerveja. Vamos supor um caso aqui, onde a gente tenha 5 kg de malte com 80% de rendimento, que nos dá um potencial de 4 kg de açúcar para fazer uma cerveja. E nesse caso, a gente consegue passar efetivamente para o mosto final, depois da fervura, quando está lá no fermentador, só 2,5 kg de açúcar. Nesse caso, a nossa eficiência em passar o açúcar potencial do malte para o mosto foi de 2,5 kg de um total de 4. Se a gente dividir isso, dá 0,625 ou 62,5%. Isso é eficiência. Quanto de açúcar a gente conseguiu efetivamente passar para o mosto, dividido pela quantidade potencial de açúcar que aquele malte poderia passar. Qual era o máximo de açúcar possível que aquele malte poderia passar. No Brewfather, esse termo é chamado de eficiência do equipamento, ou em inglês, eficiência da brewhouse. Você vai achar esse termo muito comum, brewhouse. Mas o fato é que a eficiência ela pode ser definida para cada etapa do processo. Pós-braçagem, pós-clarificação, pós-fervura, que é a do Brewfather, ou no fermentador na cerveja final, que seria uma eficiência global. E entender cada uma dessas é muito importante, porque às vezes a gente está falando de uma eficiência e outra pessoa está falando de outra eficiência. E para a gente entender isso de verdade, a fundo, vamos lá no Excel calcular cada uma das perdas e calcular cada uma das eficiências. Eu sempre digo que quando você sabe calcular as coisas, você entende de verdade. Por isso, vamos trazer esse vídeo aqui para uma parte um pouquinho mais matemática, mas a gente vai simplificar bastante. As contas aqui não vão ser 100% precisas, vão haver algumas simplificações para quesito de ficar fácil de entender, que não vai mudar praticamente nada, vai ser só algumas imprecisões em calcular volume ou converter volume para massa, mas está tudo, no geral, vai estar 95% certo. Bom, vamos lá, eu peguei aqui no Excel e simulei um processo de produção onde a gente vai ver cada uma das perdas de açúcar e calcular a eficiência e entender como a eficiência se correlaciona com cada um dos processos dentro da produção de cerveja. Então, a gente vai ter uma abraçagem aqui usando 5 kg de malte. Esse malte ele tem um rendimento de 82%, esse que a gente acabou de calcular aqui, um malte Pilsen mesmo. Então, a partir disso, né, é bem simples, se eu multiplicar o malte pelo rendimento dele, eu vou ter o açúcar potencial, no caso aqui 4,1 kg de açúcar potencial. A gente vai utilizar 30 litros de água nessa produção de cerveja, porém a gente não vai fazer lavagem, só para quesito de simplificação, porque ia complicar um pouquinho os cálculos aqui se a gente fizesse lavagem. Durante a clarificação, ao final da clarificação a gente remove os grãos eles levam parte do mosto junto com eles, normalmente entre 0,8 a 1 litro de mosto os grãos levam por quilograma de grão, então a gente consegue calcular fácil a nossa perda de mosto aqui devido à absorção pelos grãos. A gente tem 5 kg, cada quilo leva 1 litro, então a gente perde 5 litros de mosto. Evaporação, 3,5 litros por hora, uma fervura de 1 hora, 2 litros de perda de truba e 2 litros de perda no fermentador. E aqui eu coloquei cada uma das etapas e as perdas que a gente tem em cada uma das etapas. Tem etapa que a gente perde água, tem etapa que a gente perde mosto, e quando a gente perde mosto a gente perde açúcar. Então, quando a gente remove os grãos, por exemplo, a gente está perdendo mosto, a gente está perdendo água e a gente está perdendo açúcar. Quando ferve, a gente só perde água. Quando a gente só perde água, a gente não tem influência na eficiência. Então vamos lá, vamos pegar aqui. No inicial, a gente tem 30 litros de água e a gente tem um açúcar potencial, não é que a gente vai ter no mosto, mas a gente tem um açúcar potencial de 4 kg. Com isso a gente consegue calcular a OG. A OG em graus platos é a quantidade de açúcar dividido pela quantidade de água mais açúcar.
certo? Multiplicado por 100. Então, isso aqui nos dá 12 graus Plato. Se a gente quiser converter isso aqui para densidade específica, para gravidade específica, a gente multiplica isso aqui por 4, multiplica OG por 4, isso aqui é uma das aproximações, a gente soma 1000, e aí a gente divide por 1000 para... Se a gente só fizer assim, a gente vai ter 1048. Se a gente dividir por 1000, a gente vai ter 1.048, que é como a gente normalmente utiliza, certo? E a quantidade de mosto que a gente tem não é a simples soma do açúcar mais da água. Bom, se a gente tem 30 litros de água e tem 4,1 kg de açúcar, eu poderia falar que a quantidade de mosto que a gente tem é 30 mais 4,1, 34 litros. Mas não é, porque a densidade ela é diferente. Quando a gente dilui o açúcar na água, ela fica um pouquinho menor do que se fosse a soma do açúcar e da água, e por isso a densidade ela é maior. E para a gente calcular isso, uma outra aproximação que a gente vai fazer é que o volume de mosto é a soma do açúcar mais a soma da água, mas dividido pela densidade, porque aí a gente consegue fazer essa equivalência. Olha aí, deu um pouquinho menor. Então a gente tem 32 litros de mosto. Agora a gente pode falar cada uma das perdas que a gente vai ter aqui dentro. E vamos definir a nossa eficiência como a quantidade de açúcar que a gente tem naquela fase do processo, no nosso caso aqui 4,1, dividido pela quantidade de açúcar máxima potencial. No caso aqui, 4,1, e eu vou fixar essa célula aqui para ela não se alterar. Então, no caso aqui, se a gente tivesse 30 litros de água e 4,1 quilos de açúcar, a gente teria 100% de eficiência. Essa é a máxima eficiência possível. Porém, a partir de agora, a gente vai ter uma série de perdas. Vamos colocar cada uma dessas perdas aqui. Durante a mostura, a gente não consegue extrair todo o amido que está dentro do grão. Parte do amido, principalmente os que estão mais na pontinha do esmalte, ele fica muito difícil de ser acessado pela água e ele fica lá. Além disso, se a nossa moagem não for perfeita, e na maior parte das vezes não é perfeita, a gente vai ficar com um grão que a gente não rompeu a casca e a gente não vai conseguir extrair nada do amido daquele grão. É muito comum isso acontecer. Você não terminou uma abraçagem já e apertava o grão, parecia uma espinha assim, saiu uma meleca branca? Aquilo tudo é amido. É amido que parte pode até ter sido convertido, mas está tudo dentro do grão. Você não conseguiu extrair aquele amido para fora e transformar aquele amido em açúcar propriamente para aproveitar. E normalmente essas perdas aqui, elas são perdas muito grandes. Para a gente conseguir extrair 100% do amido, o que a gente fez? Moeu até virar farinha, para não ter essa limitação. E aqui, normalmente, a gente tem uma das maiores perdas possíveis que pode levar a gente a ter uma baixa eficiência. Normalmente, a gente vai perder aqui para 4 kg de açúcar em torno de meio quilograma a 1 kg. Depende da moagem, depende do processo. Se o processo tiver muito caminho preferencial ali, for um processo, por exemplo, na Beer Max aqui, eu coloco muito malte, travo o malte ali dentro. Tem lugar que não passa mosto, não passa água para extrair o açúcar. É perda também. Então, eu vou colocar aqui que desses 4 kg, a gente perdeu... Vamos começar bem... severo aqui, a gente perdeu 1 kg de açúcar. De água a gente perdeu 0 e de mosto a gente perdeu 0. E aí a partir daqui eu posso calcular como vai estar o meu fim da mostura, porque a quantidade de água eu não perdi, eu ainda vou ter 30 litros de água, então eu faço 30 menos 0, vai dar aqui no fim da mostura. A quantidade de açúcar que vai estar no mosto vai ser 4 menos 1, e eu posso colocar aqui a quantidade de mosto eu calculo mais uma vez pela relação entre água e açúcar. Tudo bem? Eu vou deletar isso aqui, agora eu já tenho todas as células aqui embaixo previamente calculadas para a gente ir colocando etapa por etapa, mas então tá aqui. Eu tinha 30 de água, não perdi nada, continuo com 30 de água, eu tinha 4,1 potencial de açúcar, perdi 1, fico com 3, e eu tenho uma quantidade de mosto de 31,9 litros. Quantidade que eu consigo passar ali para clarificação. Nisso, eu já tive quase 25% de perda de eficiência. Meu açúcar potencial era 4,1, mas eu só tenho 3,1 de açúcar.
Minha OG máxima que eu poderia alcançar era 12, mas eu alcancei só 9,4, porque 1 quilo de açúcar acabou ficando no meio do caminho, ficou dentro dos grãos, eu não moí os grãos, poderia colocar até menos aqui, poderia colocar 0,5, por exemplo. Então, essa é a minha primeira perda e essa é a minha primeira eficiência. Essa eficiência aqui é chamada de eficiência de conversão. Ela não é muito utilizada, mas se você pegar algumas referências, por exemplo, o Brewer's Friend, lá fala muito em eficiência de conversão. Aqui é quanto a gente conseguiu converter potencialmente do amido em açúcar efetivamente no mosto. Essa eficiência não é usada no Brewfather nem no Beersmith. Então, vamos colocar aqui eficiência de conversão. Primeira eficiência. Depois disso, a gente vai para clarificação e lavagem. No nosso caso aqui, a gente não vai ter lavagem, então vai ser só a clarificação. No fim do processo de clarificação, a gente remove os grãos. Quando a gente remove os grãos estão levando mosto junto com eles. E esse mosto tem açúcar, então dá perda de eficiência. A gente perde mosto, por consequência a gente perde água e a gente perde açúcar. Quanto que a gente vai perder de mosto? A gente vai perder o quanto que os grãos conseguem absorver. Aqui vai ter mais uma aproximaçãozinha, tá bom? Mas faz parte, aqui a gente está fazendo as coisas com alguma aproximação, mas ainda fica muito preciso. A gente vai perder exatamente a quantidade de absorção dos grãos, 1 litro de mosto por quilograma de malte, vezes o tanto de malte que a gente tem. No nosso caso, 5 quilogramas. Então a gente perdeu 5 quilogramas de mosto. Esse mosto que está absorvido nos grãos, ele tem a mesma OG do mosto que está na panela. Vocês concordam? É o mesmo mosto. E qual que é a OG do mosto que está na panela? 10,7. Isso quer dizer que eu estou tirando 5 litros de mosto e esse mosto ele tem 10% mais ou menos de açúcar. E a gente pode calcular agora, usar isso para calcular quanto a gente perdeu de açúcar propriamente, quanto a gente perdeu de água, porque 10% disso aqui é açúcar, 90% disso aqui é água. Então eu vou calcular aqui quanto de açúcar foi perdido. 5 litros de mosto vezes a quantidade desse açúcar aqui, que é mosto. Vou dividir aqui por 100, porque para dar em porcentagem. Então desses 5 litros de mosto, está saindo do meu processo mais ou menos 500 gramas de açúcar. Mais uma perda considerável. E aí eu posso calcular também o quanto de água foi perdido, né? Porque se eu perdi 5 litros de mosto, 10% era açúcar, mais uma fração disso, 90%, era água, certo? Certinho aqui. Agora vem a importância da lavagem. Essa minha perda aqui foi muito grande porque o mosto que saiu junto com os grãos tinha a mesma densidade do mosto que estava dentro da panela. É muito açúcar. Se eu tivesse feito uma lavagem pela técnica de fly asperge, onde eu removo o cesto, passo a água e essa água ela vai limpando, eu poderia ter ficado nos grãos ali com uma OG de não 10, mas 4, 3, e aí sim eu ia perder muito menos, porque ia sair 5 litros de água, mas não com 10% de açúcar, com 3% de açúcar. Então, isso é uma das grandes importâncias da lavagem. A gente vai ter um vídeo só falando sobre técnicas de lavagem e como elas podem maximizar a eficiência. Então, até agora, a gente tinha começado com 4,1 kg de açúcar potencial. A gente perdeu no total 1 kg de açúcar de 4, dando uma eficiência aqui de 75% para a gente. Essa eficiência aqui é importante. Essa eficiência aqui no Brewfather é chamada de eficiência de mostura. Ela contempla a eficiência da extração durante a mostura, mais a eficiência durante o processo de lavagem. Não é efetivamente a eficiência da mostura, é uma eficiência que pega a mostura e a lavagem, mas é como o Brewfather define. Então você pode inclusive colocar aqui sua eficiência de mostura no Brewfather diretamente, ou você pode pegar a eficiência global e ele calcula a eficiência de mostura. Vamos colocar aqui o nome mostura. Aí agora o próximo processo que a gente tem é a fervura. Durante a fervura a gente tem perda de mosto, porém não de mosto efetivamente. O volume de mosto diminui, mas a gente só perde água durante a evaporação. A evaporação ela não carrega açúcar junto. E como ela não carrega açúcar junto, ela não vai afetar a eficiência, porém ela vai alterar a OG. Então, durante a fervura, no nosso caso aqui, a gente pode calcular a água perdida pela taxa de evaporação. A nossa taxa de evaporação aqui é de 3,5 litros por hora.
Como no nosso caso aqui a gente vai considerar uma fervura de 1 hora, então a gente perde 3,5 litros, foi de 25,5 para 22. Açúcar a gente não perde nada, porque o açúcar não evapora. E o mosto, eu não vou colocar nada aqui porque ele está calculando com base na massa de água e na massa de açúcar, tudo bem? Então a gente pode ver que nesse processo a nossa OG ela sobe de 10 para 12. É muito comum a gente ver isso acontecer durante a fervura, né? Durante a fervura o mosto está com a OG um pouquinho menor, ferve, concentra o açúcar, aumenta a nossa OG. Porém, a gente não tem aqui efeito na eficiência. Pode ver, mudou a OG, mas a eficiência permaneceu a mesma. Porque antes a gente tinha 3,1 de açúcar de um total de 4 e agora a gente ainda tem 3,1 de açúcar de um total de 4. Ao fim da fervura, a gente vai fazer o whirlpool e a gente vai transferir esse mosto para o fermentador. Mas não é todo esse mosto que vai passar para o fermentador, a gente não consegue passar tudo. Durante a fervura precipita proteína, a gente tem os restos de lúpulo e para a gente não mandar isso para o fermentador, a gente sacrifica parte do mosto, deixando parte do mosto na panela. Para cada receita que a gente vai fazer e para cada equipamento, a gente tem uma perda bem específica de whirlpool. Depende do equipamento, depende do tipo de cerveja que a gente está fazendo. A gente normalmente usa uma média, mas isso é um valor variável. Se a gente vai fazer uma cerveja com pouco malte e pouco lúpulo, a gente vai ter menos mosto perdido no whirlpool. Se tiver muito malte e muito lúpulo, vai ter mais mosto perdido no whirlpool. E eu coloquei aqui uma quantidade para a gente ter de referência de 2 litros de perda, mas isso aqui é variável, então a eficiência do seu equipamento também depende da receita que você está fazendo. Então a gente perdeu 2 litros de mosto no whirlpool. Claro, parte vai ser proteína, parte vai ser lúpulo, mas isso é mínimo. A maior parte mesmo, principalmente para um cervejeiro caseiro, é líquido, é mosto que a gente tem ali dentro. E nesse mosto a gente tem açúcar, então vai afetar a eficiência. E a gente consegue calcular esse açúcar fácil, porque a gente tem aqui 2 litros de mosto. Esse mosto ele está a 12,2 graus Plato, então 12,2% desse mosto é açúcar e a gente pode calcular facilmente então quanto de açúcar a gente perdeu. Vai ser 2 litros de mosto e desse mosto 12% é açúcar, 240 gramas. Da mesma forma a gente pode calcular a perda de água, que vai ser esses mesmos 2 litros vezes o que falta para completar 100% disso aqui, né? Então, 1 menos 12,2 sobre 100. Essa é a quantidade de água que a gente perdeu. E agora a gente tinha 3,1 kg de açúcar, foi para 2,8. Então, a gente perdeu açúcar. A gente agora tem 2,8 de um potencial de 4,1. Então, a gente tem 69% de eficiência. Notem que, embora a gente perdeu eficiência, a nossa OG não alterou, porque a gente perdeu açúcar e a gente perdeu água. O mosto que ficou na panela tem a mesma densidade do mosto que foi para o fermentador. Essa eficiência agora, nessa etapa do processo, é uma eficiência muito importante, talvez a mais importante de todas. É a eficiência que normalmente você vai ver em receitas. Eu falo normalmente porque às vezes pode ser a próxima. Normalmente quando você vê uma receita, você vai ver a eficiência na qual aquela receita foi calculada e normalmente vai ser essa eficiência aqui. No Brewfather, essa eficiência é chamada de eficiência do equipamento, ou em inglês, eficiência da Brewhouse. A gente pode colocar aqui no Brewfather tanto a nossa eficiência da mostura, e ele calcula do equipamento, ou a do equipamento, e aí ele calcula da mostura. Mas tenha em mente, essa é a eficiência mais importante, mas ela não é eficiência global ainda, porque a gente pode ter perda no fermentador, a gente não tem? Na verdade, sempre a gente tem perda no fermentador. E isso pode ser um pouco confuso, porque se você pegar o Brewer's Friend, ele chama de eficiência do equipamento, a próxima eficiência, não essa. E ele está um pouco mais certo, porque a próxima é a eficiência global mesmo. Então essa aqui é a eficiência do equipamento. Agora, estamos com mosto, esse aqui é a quantidade de mosto que foi para o fermentador. No fermentador, a gente vai ter perdas ainda. Normalmente, uma perda até considerável. A gente vai tirar uns 2 litros de mosto ali do fermentador, né? Só que no fermentador a gente não vai mais ter açúcar, então eu acho que esse é um dos motivos que a maior parte dos softwares só calcula até aqui a eficiência. Porque no fermentador o açúcar vai acabar virando álcool, vai acabar virando CO2, né? Mas a gente pode fazer uma equivalência de quanto a gente teria. Então, vamos supor que no fermentador a gente perde aqui ainda 2 litros, certo?
a gente pode fazer as mesmas contas que a gente tinha feito aqui em cima, né? Para calcular quanto desses 2 litros potenciais era açúcar e quanto desses 2 litros potenciais era água, vai dar quase a mesma coisa, né? E aí, como a gente perdeu uns 2 litros de cerveja, e esses 2 litros de cerveja foram feitos a partir de 240 gramas de açúcar, a gente poderia falar que perdeu eficiência aqui também. Essa aqui seria o que eu chamo de eficiência global. A eficiência global é o tanto de açúcar que a gente efetivamente conseguiu aproveitar do potencial inicial que a gente tinha de açúcar. Ela não é muito utilizada, embora algumas receitas elas vão trazer aqui a Brewhouse Efficiency como essa eficiência aqui. Mas na maior parte das referências a gente vai ter essa eficiência aqui como a eficiência da Brewhouse. E notem, muito importante, para cada receita, para cada processo, a eficiência vai mudar. Vou pegar aqui como referência as minhas experiências com a Beer Max. Se eu, por exemplo, usar muito malte, na casa dos 6 kg, eu vou compactar esse malte dentro do cesto, vai ter mais dificuldade para o mosto fluir, e como vai ter mais dificuldade para o mosto fluir, vai ter mais dificuldade para extrair açúcar. Eu vou perder aqui na mostura muito mais açúcar do que se eu fizesse com menos malte. Por exemplo, nesse caso aqui poderia ser até 1 kg. Olha como isso afeta a minha eficiência global. Se eu fizer lavagem, eu vou ter uma eficiência. Se eu não fizer, eu vou ter outra. Isso também vai afetar a minha eficiência global. Ao fim da fervura, se eu tiver muito lúpulo, eu vou ter uma eficiência. Se eu tiver pouco lúpulo, eu vou ter outra eficiência. E conhecer muito bem a sua eficiência ela é fundamental, porque você não consegue reproduzir uma receita de forma precisa se você não conhecer a sua eficiência. Não tem como. A eficiência vai dizer quanto do açúcar que você colocou chegou efetivamente no mosto. Isso vai afetar OG, FG, teor alcoólico, vai afetar até amargor. Açúcar vai no cálculo de amargor e ainda mais vai afetar equilíbrio, BU, GU é muito afetado por isso. E não existe uma forma de calcular isso, você tem que medir isso, você tem que ir lá em todas as braçagens, 100% das suas braçagens você tem que ir lá, pegar um densímetro ou um refratômetro, analisar quanto de malte você pôs e quanto de açúcar você conseguiu extrair. A partir daí, você consegue definir a eficiência do seu equipamento para cada uma das suas condições. Eu não uso eficiência fixa. Se eu estou usando muito malte na Beer Max, eu uso 60%, 55% de eficiência. Se eu estiver usando muito malte e estiver usando muito lúpulo, é normal eu usar 55% de eficiência. Se eu estiver usando pouco malte, se eu fizer lavagem, eu coloco 70% de eficiência. Isso vem da minha experiência de ter usado esse equipamento diversas vezes. E para ajudar vocês a calcular a eficiência de vocês de forma simples, eu fiz uma calculadora para colocar no blog do Beer School. Usar essa calculadora é muito fácil, você vai pegar aqui a sua quantidade de grãos, vai colocar o potencial dos grãos, vai colocar o volume final que você conseguiu de cerveja lá no fermentador, e aí vai colocar o teor de açúcar medido com um densímetro ou com um refratômetro, aqui está em graus Plato. E na minha calculadora aqui só tem um potencial, se você usar mais de um malte, que é muito comum, você vai ter que fazer uma média ponderada. Vamos supor que você usou 80% de um malte com 80% de potencial e 20% de um malte com 85% de potencial. Você simplesmente faz 80 vezes 80% mais 85 vezes 20% e coloca aqui. Coloca aqui e no final ele vai dar a sua eficiência. Essa eficiência aqui é a eficiência do Brewfather. Eu calculei a eficiência do Brewfather porque eu imagino que seja a eficiência que a maior parte de vocês vão utilizar. Ela está batendo certinho com a eficiência do Brewfather. Que vídeo longo, hein? Mas muito importante. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês sabem precisamente a eficiência de vocês em cada uma das condições? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a eficiência do seu equipamento para a gente fazer uma comparação entre os equipamentos de todos. E como sempre, se você gostou do vídeo, deixa seu like e até a próxima!